Olá, pessoal. Meu nome é Juliano Casanato, sou professor da Universidade Norte do Paraná, coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia e Atividade Física, do GPFAF. Tá? Hoje eu vou apresentar para vocês um mini curso intitulado Tutorial Básico para Buscas no PubMed. Certo? O objetivo básico desse curso é possibilitar um esclarecimento sobre a forma como a gente deve buscar informações no PubMed. Né? E essa busca de informações é algo muito comum, né, para estudantes, né, graduandos, né, que obviamente têm a necessidade de buscar informações científicas. Né? Então, estudantes, né, das áreas da saúde, basicamente necessitam dessa busca de informações. O PubMed, né, é a ferramenta mais utilizada e a mais importante ferramenta, né, de busca de informações, tá certo? Informações científicas, ok? Bom, a busca de informação, ela é algo, então, extremamente importante, necessário durante a formação acadêmica e nas áreas acadêmicas, né? Estamos constantemente buscando informação e essa busca de informação acadêmica, ela sofreu uma grande mudança nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, né? Então, a gente tinha um modelo estruturado de busca de informação que era um modelo muito mais físico, né? Caracterizado pela presença das bibliotecas. Né? Então, a busca de informação se dava por meios físicos. Então, a gente fazia busca de informação por livros impressos, ou mesmo periódicos impressos, e esses periódicos estavam presentes fisicamente. Né? Então, a busca de informação dentro das bibliotecas também foi evoluindo, né? Então, por meio de fichários, fichamento de informações, e dos últimos 20 anos para cá, com revolução tecnológica, disponibilidade de internet, banda larga, acesso a computadores, então a gente teve uma mudança bastante importante na forma de buscar informações. Hoje a gente busca informação basicamente em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto onde haja a presença de um computador ou conexão com a internet. Né? E basicamente a forma como a gente busca informação é uma forma muito livre. Né? Então, quando a gente busca informação para nossas atividades, tarefas do cotidiano, a gente usa ferramentas, por exemplo, como o Google, e a gente usa um termo-chave. Então, a gente busca informação utilizando basicamente um termo. Né? Quando a gente pensa na busca de informação acadêmica, a gente precisa estruturar essa busca, né? Porque a forma de busca é diferente. Então, existem outros motores de busca de informação científica. Né? E esses motores de busca de informação científica, eles necessitam, né, de uma estrutura específica. Né? Então, diferente de quando a gente busca uma informação qualquer, a gente precisa estruturar a busca de informação científica. E essa busca de informação científica, ela basicamente se refere ao que eu quero saber. Então, quando eu vou buscar uma informação científica, eu preciso inicialmente entender o que eu quero saber. Né? E eu preciso estruturar esse elemento, né, que eu quero saber. E a forma de a gente estruturar esse elemento que eu quero saber é justamente respondendo, né, conseguindo formar o que a gente chama de pergunta pico, tá certo? Bom, a pergunta pico é uma pergunta que preenche alguns pré-requisitos. O pico, então, ele vem de uma sigla em inglês de Patient, Intervention, Comparison e Outcome, que significa basicamente o P, patient, significa que são a população, né? Se ele for paciente ou a população-alvo. O I de intervention é a intervenção, né? Que seria basicamente o causador, o possível causador do efeito. O C vem de comparison, que significa comparação, tá certo? Então eu estou comparando aquela intervenção com qual situação, né? E o O, que é outcome, que seria a resposta. Então eu coloquei aqui um exemplo que seria uma pergunta pico clássica, né? Então essa pergunta pico aqui, ela é a seguinte:
Então, eu quero saber, né, qual o efeito da vitamina C no tratamento do resfriado em adultos. Então, essa é uma pergunta pico. Por quê? Porque ela preenche os requisitos, né? Então, eu tenho identificado ali quem é a população ou paciente, no caso, adultos portadores de resfriado. Eu tenho a intervenção, que no caso aí é a vitamina C, né? Eu tenho a comparação, que no caso eu estou comparando com uma situação placebo, né? E eu tenho a resposta, que seria o efeito no, por exemplo, curso da doença. Pode ser a presença ou não de infecções ou efeitos adversos, certo? Então, toda vez que a gente vai buscar uma informação científica, eu preciso conseguir responder, né, o que é a pergunta pico. Então, eu preciso formar essa pergunta para que eu consiga, então, utilizar os motores de busca, tá certo? Existem vários motores de busca científica, né? Então, aqui a gente tem vários, esses motores de busca são chamados também de base de dados, né? Então, tem várias bases aqui, como, por exemplo, Sport Discos, o Lilacs, o Cielo, Web of Science, o Scopus, o SciNow, né? A Cochrane, Library. Então, são vários motores de buscas aí que eu tenho, né? E dentre todas essas se destaca o Medline, tá certo? Que é o Medline é basicamente a biblioteca, né, de medicina nacional de medicina americana. Então é o principal a principal base de dados que nós temos é o Medline, tá certo? O Medline, então, é a principal base de dados. Ela reúne referências da área biomédica, tá certo? E o que seria o PubMed? O PubMed é um sistema de pesquisa bibliográfica, certo? É um sistema que foi desenvolvido pelo Centro de Informação de Biotecnologia, Centro Nacional de Informação de Biotecnologia, né? Que é uma parte, ou seja, uma divisão da Biblioteca Nacional de Medicina. E então o PubMed ele faz o que? Ele permite o acesso ao Medline, certo? Então existe, na verdade, um sistema que é o Entrez, que ele permite o acesso ao PubMed, tá certo? Esse Entrez ele integra aí várias bases de dados, né, da Biblioteca Nacional Americana, né? E ela pode ser acessada então pelo PubMed, tá certo? Então é um pouco complicadinho, mas basicamente é assim. Nós temos a Biblioteca Nacional de Medicina, né? Das áreas médicas, né? Isso. E ela é integrada ao Medline, que é integrada a várias bases de dados que se integram a esse motor chamado PubMed. O que acontece? A busca no PubMed é uma busca gratuita, né? Então a gente pode acessar o PubMed facilmente. Digitar PubMed no Google, por exemplo, você já vai conseguir facilmente o link, o acesso, né? O endereço para você acessar o PubMed. Então aqui a gente tem um exemplo, a imagem do PubMed, né? E aí a gente consegue já identificar que o PubMed ele é composto por várias bases de dados, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue identificar nessa barrinha lateral que quando a gente faz uma busca então aqui no PubMed, a gente está fazendo uma busca na realidade em todas essas bases de dados, certo? Então, por isso que ela se tornou um principal motor, né, de buscas, principalmente da área biomédica, né? Por que o PubMed tem um grande destaque? O PubMed tem um grande destaque porque ele possui uma grande capacidade da gente utilizar filtros de busca. E esses filtros de busca nos permitem fazer uma busca, obviamente, mais precisa, né, da informação científica que a gente quer. Então, só para a gente perceber aqui do lado, a gente vê vários motores desses que a gente pode utilizar. Então, a gente pode buscar, por exemplo, separar os estudos ou os artigos por tipo. Então, a gente tem os ensaios clínicos, as revisões, a gente consegue atribuir filtro. Então, se eu quero saber uma informação que é nova para mim, eu posso, por exemplo, buscar revisões, né? Ou eu posso buscar artigos mais específicos, ensaios clínicos mais específicos. Eu posso também buscar esses materiais pela disponibilidade, então só busco aqueles que têm o texto
completo disponível, ou só aqueles que eu tenho o resumo disponível, né? Posso também colocar filtros pela data de publicação, então eu, por exemplo, posso somente buscar os estudos dos últimos 5 anos, ou dos últimos 10 anos, enfim. Existe uma infinidade, uma grande quantidade, né, de filtros que eu posso utilizar. E esses filtros eles ajudam muito em várias situações, né, onde eu preciso refinar a minha busca, né? Bom, além disso, né, então aqui está um exemplo de filtros, né, que eu posso combinar aí para fazer a minha busca, certo? Bom, além dos filtros, uma outra especificidade de várias bases de dados, e aqui não diferente do PubMed, a gente pode combinar, né, informações para que a gente consiga ter uma busca mais precisa. E na estratégia de busca, a gente deve utilizar, basicamente, né, operadores booleanos. Então, o que são os operadores booleanos? Então, os operadores booleanos, eles são operadores, né, que facilitam e procuram identificar a relação entre termos, para refinar a busca. E os termos booleanos usuais são o OR, o AND e o NOT. Então, se a gente fizer uma tradução literal, é assim. O OR significa ou, o AND e o NOT não. Né? Então, aqui a gente vai dar um exemplo de como seria a utilização dos operadores booleanos. Se eu fazer uma busca, querendo saber, por exemplo, o efeito do exercício na pressão arterial, ou estou utilizando esses dois elementos, exercício e pressão arterial, e eu utilizar OR, né, ou seja, exercício e pressão arterial, OR, o que vai acontecer? Né? Lembrando que no PubMed eu tenho que usar termos em inglês. Né? Então, a gente terá a seguinte situação. Se eu utilizar o OR, eu estou querendo dizer que eu estou buscando informações de exercício ou pressão arterial. Então, eu terei aqui informações sobre exercício, informações, artigos ou estudos que reúnam exercício e pressão arterial e estudos que reúnem só pressão arterial, porque é exercício ou pressão arterial. Agora, se eu utilizar o AND, né, o AND, aí a gente vai ter uma situação diferente. Por quê? Porque o AND ele vai somente fazer referência àqueles estudos que possuem informações de exercício e pressão arterial. Então a gente teria estudos que só busquem esses dois elementos unidos, certo? Se eu usar o operador NOT, exercise not blood pressure, então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu vou buscar informações de exercício e não de pressão arterial. Então, só teria, nesse caso, informações de exercício. Certo? Então, um exemplo de busca aqui seria o seguinte. Qual a efetividade do treinamento em simulação computadorizada para procedimentos endovasculares? Né? Então, eu posso, obviamente, aqui eu tenho a pergunta em inglês, né? E como que eu poderia fazer isso? Então, eu tenho dois elementos grandes aí, que é a simulação e o procedimento endovascular. Né? Então, o primeiro passo para a busca, eu faria a busca por título. Né? Então, eu inicio a pesquisa buscando referências somente de alta relevância. Tá certo? Então, busco no título. E aí eu uso tags no PubMed, como por exemplo TI. Tá certo? Então, depois da palavra, eu uso a tag TI para buscar informações no título. E o operador booleano AND, então é o Simulation and Endovascular, certo? Aí eu vou usar todo esse termo aqui dentro da linha de busca do PubMed. Então aqui eu tenho o exemplo dessa busca, Simulation and Endovascular, no título, porque eu estou usando a tag TI, tá certo? Eu posso expandir a busca, né? Então, no título, posso expandir essa busca utilizando somente o sufixo. Então, aqui eu estou usando a palavra simulation. Aqui eu estou usando a palavra simulate e somente e um asterisco. Por quê? Porque agora eu vou incluir o simulation, o simulated, o simulating, enfim. É o sufixo somente que vai importar. Então eu expando a busca nesse sentido. Aqui está o exemplo dela na tag, então a gente vê que aumenta a quantidade de estudos que
são buscados, né? No caso, que são apresentados na busca. O passo 2, eu estendo a busca, né? Então eu posso buscar, identifico, na verdade, indexadores do PubMed, como por exemplo termos mesh. Termos mesh são termos-chave, né? Falando bem resumidamente, são termos-chave que vão dar uma característica de uma determinada situação. Então, por exemplo, computer simulation é um termo mesh, né? E a gente tem aqui a informação do que se caracteriza esse termo. Então, utilizar termos mesh também é uma ferramenta muito importante na hora da gente fazer as buscas e identificar qual é o termo mesh daquela busca que eu estou fazendo, né? Então, tentar ao máximo construir buscas utilizando termos mesh, tá certo? Então a gente vai no PubMed e tentar identificar se existe um termo mesh para aquela situação específica que eu estou pesquisando, tá certo? Então, para buscar os termos mesh, eu entro no PubMed e faço essa busca selecionando a base de dados mesh, tá certo? Eu já identifiquei aqui que Computer Simulation Mesh, né? Então eu posso combinar esse termo mesh com outras palavras que fazem relação a essa situação de simulação e a outra situação que é o procedimento endovascular, que eu também identifiquei o termo mesh, endovascular procedure. Certo? Então tem que combinar esses dois universos aí e posso adicionar outras palavras também que fazem relação. Certo? Aí, a segunda situação, né, que seria o passo 4, é eu combinar as buscas com o termo booleano OR. Então eu uso o termo mesh, OR ou simulating, ou simulate, somente sufixo, e os outros termos que fazem referência. E faço a mesma coisa para o outro campo de busca, porque eu tenho a simulação e o procedimento endovascular. Então eu combino o termo mesh também com as outras palavras que fazem referência a essa situação, né? Então, por exemplo, aqui endovascular com asterisco, ou angioplasty com asterisco, enfim, eu vou preenchendo ao máximo os campos de busca que são interessantes. O passo 5 é combinar essas buscas com AND, então eu tenho todas as situações da simulação aqui em cima e depois aqui no meio eu tenho o AND combinada com as situações dos procedimentos endovasculares. E eu executo a busca. Aqui então eu tenho a minha linha de busca que eu vou utilizar lá no PubMed, certo? Então essa linha de busca ela será colada aqui, né, copiada e colada na minha linha do PubMed, tá certo? Essa então é a minha estratégia de busca. Então a gente percebe, né, eu fiz aqui a busca, que a gente tem muito mais estudos então que vão fazer relações com essas situações que eu estou buscando. Obviamente, a partir daqui então eu tenho um início, né, para que eu consiga fazer então toda a análise dos estudos que foram identificados na minha busca e eu consiga a partir daí então identificar quais são aqueles estudos que vão preencher aquela necessidade que eu tenho, tá certo? Das informações que eu estou obviamente buscando, certo? Essa situação de busca, ela é uma situação sistemática de busca, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma situação de exemplo, né, de como essas buscas elas estão sistematizadas. Inclusive, num artigo aqui, né, eu tenho aqui um exemplo para vocês da identificação dessa linha de comando de busca, que a sistematização da minha busca, né? Então eu tenho aqui um estudo que buscou identificar os efeitos de redução da pressão arterial após uma única série de exercícios, uma única sessão, né, de exercício resistido. Então, o que acontece nesse estudo? Eu tenho aqui então a minha estratégia de busca, onde eu tenho termos que fazem referência à hipotensão pós-exercício, né, e ela é um termo mesh, ou fazem referência à pressão arterial, tá certo? Combinados com o treinamento resistido. O resistance training aqui, por exemplo, é um mesh, e combinado inclusive com outros termos que não são mesh, como por exemplo resistance training, resistance exercise, exercise training, né, ou weight exercise. Ou seja, então para que a gente consiga fazer buscas no PubMed de maneira mais eficiente, eu preciso saber fazer a combinação utilizando termos booleanos
e também utilizando termos mesh combinados, certo? Bom, espero que eu tenha ajudado a esclarecer a maneira como a gente pode fazer buscas no PubMed, né? Agradeço pela atenção de todos, a todos que assistiram esse vídeo, e qualquer informação adicional você pode entrar em contato diretamente comigo, certo? Muito obrigado.